Vamos falar do Cruzeiro agora na turma do bate-bola. Impressionante. Quando o Cruzeiro consegue ter paz dentro do campo, fora do campo, começam os problemas. E hoje aqui atacando em duas frentes. Thiago Reis e Guilherme Pio com as informações do Cruzeiro. Boa noite, Thiago. Boa noite, Léo. Boa noite, amigos da turma do bate-bola. Aquele meme, né? Vale muito pro cruzeirense. Não tem um dia de paz. Poxa vida, classificou, Copa do Brasil, jogando bem, e lá vem problema de novo, lá vem punição ao Cruzeiro. Primeiro vamos falar do time, Léo Figueiredo, que vai se preparando agora para jogo do Campeonato Mineiro, né? Enfrentar o Patrocinense, e o time tá voando. Rapaz, para voltar, a turma que acompanha, né? Nas redes sociais aqui da Itatiaia, Samuel Venâncio, Alberto Rodrigues, eu tô achando, eles pegaram jegue, cavalo, de tudo pra chegar nesse tum-tum. E pra voltar, pelo menos tem um atalhozinho, estão chegando mais rápido. Tá todo mundo, o Cruzeiro a mesma coisa. Delegação tá voando agora de São Paulo pra Belo Horizonte. Já viaja amanhã de novo pra Patrocínio. Compromisso contra o Patrocinense. Então, Léo Figueiredo, se dentro de campo a coisa tá fluindo, tá redonda, fora dele, o Cruzeiro segue com problemas. E a novidade de hoje, já recomendo ao ouvinte, o torcedor do Cruzeiro, todos os detalhes no site itatiaia.com.br da punição na justiça comum do Atlético Acreano impedindo o Cruzeiro de registrar novos jogadores. E a culpa é de quem? Do Careca. Não sou eu. Nem daquele que jogou muito pelo Cruzeiro, que é das antigas. Não, de jeito nenhum. Esse veio aqui, passeou, não jogou nada, mas deixou um rombo de 400 mil, que não foi pago na gestão Gilvande Pinho Tavares, e agora a dívida já está em quase 1 milhão, e o Cruzeiro foi, então, proibido na justiça comum de contratar, de registrar novos atletas. O Guilherme Pio acompanhou isso o dia todo e tem algumas explicações importantes. E a primeira delas, seu Pio, te pergunto, torcedor que está ouvindo a turma do bate-bola, peraí, justiça comum? Justiça comum interferindo na área esportiva? Que história é essa, Pio? Boa noite. Boa noite, Thiago Reis. Boa noite, Léo Figueiredo e todo mundo que está acompanhando a Itatiaia. É isso mesmo, é uma confusão. Muita gente pergunta, mas isso não teria que ser definido na Justiça Desportiva? É que já há, inclusive, uma definição na CNRD, obrigando o Cruzeiro a fazer esse pagamento de R$900 mil, mas até então esse pagamento não foi executado, e aí os advogados do Atlético Acreano buscaram a Justiça Comum para fazer a CBF obrigar o Cruzeiro a pagar aí essa dívida. E aí, daí então houve essa movimentação dos advogados para que o clube pudesse ser punido de alguma forma. E aí a Justiça do Acre, né, a 4ª Vara Cível de Rio Branco, por meio da decisão do juiz Marcelo Coelho de Carvalho, está aí impedindo o Cruzeiro de registrar atletas por 6 meses. E se essa definição não for cumprida, ainda cabe uma multa de R$10 mil, segundo a decisão do juiz da 4ª Vara Cível de Rio Branco. O que acontece, Thiago? Tem uma estratégia aí de não envolver a SAF, né? Hoje você consegue blindar, porque a SAF assume agora, a dívida então é da associação. Se cai na conta da SAF, o advogado, imagino, do Atlético Acreano tem essa estratégia, né? Se cai na conta da SAF, filho, vai receber daqui 10 anos. Como quem já foi julgado, como quem fez a dívida foi a associação, né? O Cruzeiro anterior, é esse anterior que tem que pagar. Mas aí eu faço uma pergunta para vocês. Se o Cruzeiro está sendo punido no seu futebol, não podendo registrar, está sendo punido a SAF. Mas se a dívida é da associação, e nesse momento a associação e SAF não estão se entendendo. Também. Que show, hein? Tá uma bagunça, né, Léo? E precisa encontrar uma unidade, até porque isso não comece a influenciar dentro de campo, porque a gente sabe que isso acontece. A gente bateu um papo com o advogado do Atlético Acreano e ele explicou essa situação, dizendo que houve um início de acordo, estavam discutindo inclusive parcelas para pagar o valor acordado, mas o Cruzeiro queria pagar pela Justiça Comum e os advogados do Atlético Acreano gostariam de fazer essa negociação dentro da CNRD. Não foi um acordo porque eles queriam pela CNRD e o Cruzeiro na Justiça Comum, por tudo isso que o Thiago explicou. Se caísse na Justiça Comum um acordo, o Cruzeiro depois conseguiria um prazo aí de até 10 anos para pagar, e o Atlético Acreano queria receber isso à vista depois de toda essa celeuma, viu, Léo? Valeu. Ô, Léo, tem, né, o torcedor talvez ontem não acompanhou, porque era o dia do jogo, aliás, até falei nas minhas redes, né, que infelicidade do Conselho do Cruzeiro expor isso
na hora do jogo, né, momentos antes de um jogo importante para o Cruzeiro diante do Tum-Tum. Você falou dessa relação que está azedando, a verdade é essa, a relação do Conselho Deliberativo com a SAF, com o Ronaldo. Hoje o Ronaldo também soltou uma carta aberta explicando um pouco mais dessa SAF que foi montada, da maneira com que ele pretende atuar dentro do Cruzeiro, dos valores envolvidos. O que eu discuto, Léo, e ponho aqui para o torcedor pensar é o seguinte: eu não vou entrar nem no mérito se vale 400, se não vale, se 400 é pouco, se o Ronaldo vai conseguir pagar isso com dinheiro de juros. Se você pegar o Vitor Roque aí, daqui a pouco, se ele vingar como parece que vai vingar, 400 vira dinheiro de pinga, né? No universo do futebol hoje, o Vitor Roque valendo, se faz uma ótima Série B, se firmando como parece que vai se firmar, com a vitrine que o Ronaldo tem no mundo, o Vitor Roque vai valer muito mais que isso e muito rapidamente. Só que eu vejo que é o seguinte: a SAF precisa do Cruzeiro, não tem SAF sem Cruzeiro. O Cruzeiro precisa da SAF, porque na condição em que ele está hoje, ele não consegue sobreviver se não tiver SAF. O que precisa nesse processo é transparência, clareza. O Cruzeiro virou SAF sem uma reunião do Conselho Deliberativo, sem uma votação, sem uma explanação, não. Fizeram uma reunião, à época tinha um conselho de administração com o Alvimar Perrella e o Paulo Henrique Pentanha, que depois abandonaram o processo também porque se sentiram excluídos, e aí o presidente Sérgio Santos Rodrigues tocou, assinou o documento e o Cruzeiro virou SAF, literalmente da noite pro dia, porque ninguém sabia, foi aquele mistério, saiu a SAF no cartório num dia, no outro dia o Ronaldo já estava assinando, comprando tudo. Mas teve votação no conselho. Para virar SAF, pra virar SAF. Mas não para aprovar o investidor. Sim. Ninguém aprovou o investidor. A votação foi na sexta, no sábado o Ronaldo já foi anunciado. Então, opa, beleza. Primeira votação, virou SAF? Ok, em todos os clubes, né? Esse processo foi dessa maneira. Virou SAF? Ok. Quem é o investidor? Ah, no Botafogo é o Textor. No Vasco é a 777 Participações. Então vamos lá. Qual é a proposta? A proposta é essa. Vai investir isso. Em tanto tempo que discute. Cria-se comissões? Não. O negócio foi: vamos tocando, porque tá desesperado mesmo. Se não for assim, não vai sair. Então, já que foi dessa maneira e lá atrás não dá pra resolver, acho que transparência agora, né? Debater o assunto, colocar as cartas na mesa, como fez hoje o Ronaldo na sua carta, né? Explicando: tô investindo X, tô colocando tanto por isso, eu coloquei até agora tanto, vou colocar mais tanto. Porque o torcedor do Cruzeiro, poxa, tá vivendo uma vibe tão legal, né? Depois de 3 anos com uma bagunça de gestão, não tinha time, agora já tem um time, que já é o principal, a base pro futebol, já tem um time. Então o torcedor tá começando a voltar a engajar, voltando a fazer sócio, a curtir o momento. Então o torcedor precisa de transparência, né? Que o Ronaldo fale mais vezes, que o conselho cobre se for o caso, e não com essa coisa de sabotar, de catimbar, de que tá querendo derrubar. Não, a gente tem que ouvir. Agora é hora de ouvir e debater. Pelo menos é o que eu penso. Exatamente, Thiago Reis, porque tem muito mais perguntas do que respostas nesse momento na relação Cruzeiro-SAF. E todos são Cruzeiro. Então, todos deveriam, pelo menos, trabalhar em prol do clube. E emitir uma opinião de quem está certo ou errado nessa, eu acho até muito complicado, porque eu não tive acesso ao contrato para afirmar como conselho. O que eu questiono só é por que isso não consegue ser tratado de uma forma mais dinâmica. O conselho existe para isso. E se esse conselho tivesse cobrado mais há alguns anos, talvez não teria dado tanta coisa errada. Porque o conselho foi omisso. O conselho está certo de fiscalizar, de questionar o Ronaldo, a SAF, perfeitamente. Mas isso tem que ser numa nota, Alexandre Simões. Tem que ser colocado a público. Não existe uma relação conselho do clube com o cara que administra a SAF, que detém 90% do clube? Do futebol do clube, para ser mais exato? Ô Léo, e pelo que eu entendi dessa história envolvendo o SAF, né? A gente percebe, principalmente em rede social, o torcedor fica muito apegado a valor, né? Então, o Vasco é 700 milhões, o Cruzeiro foi 400 milhões, aí a nota do conselho fala, foi 50, os outros 350 é o que gerar. Olha só, o que está acontecendo no futebol brasileiro é que os clubes estão vendendo dívida. É isso. O Cruzeiro deve 1 bilhão, o Atlético deve 1 bilhão e 300, o Botafogo deve 1 bilhão e não sei quanto, o Vasco deve 1 bilhão. Então, o que os clubes estão fazendo é vendendo dívidas. Vendendo dívidas para alguém que, ao assumir, tem 6 anos para pagar 60% daquele valor. Se conseguir esse objetivo, tem mais 4 anos para pagar os 40% restantes. Então, é essa a situação que está sendo vivida no futebol brasileiro. E a maneira de se fazer a coisa ser rentável
é com um futebol rentável. Futebol rentável é o quê? É disputando títulos, é tendo um programa de sócios forte, é vendendo muito ingresso de jogo, é revelando o jogador e vendendo, como o Thiago citou agora, quanto pode valer o Vitor Roque daqui a um ano. A gente não tem noção. Pode ser aí mais de 100 milhões de reais. Né? Já teve uma proposta de 20 que foi recusada. Então, é mais ou menos isso. Eu não, pelo menos do meu lado, eu não me preocupo muito se o clube custa 1 milhão ou 700 milhões, porque na verdade o que está sendo vendido é a dívida. Agora, quem assume a SAF tem que fazer ela ser rentável, e o futebol só é rentável sendo vitorioso, para poder pagar aquela dívida que comprou. Tá? E o Cruzeiro não tinha a menor condição de pagar a sua dívida, até porque as gestões foram piorando. As gestões foram piorando, e o clube vivendo essa situação. É lamentável tudo isso acontecer, fica até difícil da gente dar uma opinião, porque a gente não tem acesso a nada, mas, de toda forma, tomara que se resolva da forma mais rápida possível, porque o Cruzeiro tem pela frente aí uma reta final de Campeonato Mineiro e logo em sequência a Série B, aí o grande objetivo. E que eles consigam se entender, porque a gente já sabe o resultado disso, a gente já viu algumas vezes